que vai tudo bem, mas só Deus sabe o que tem passado. Chegou o dia da reviravolta. Hoje em sua vida passa-se o dia da humilhação e chega o tempo da exaltação na sua vida. Deus vai mudar a história de gente aqui. Olha aí, o que Ele prometeu certamente vai cumprir. De amanhã pra frente vai ser tudo diferente na sua vida. Creia nisso. Deus vai mudar a história de gente aqui. Olha aí, o que Ele prometeu certamente vai cumprir. De amanhã pra frente vai ser tudo diferente na tua vida. Escute, se você chegou aqui como Ana, com seu coração angustiado, quem olha pra você pensa que vai tudo bem, mas só Deus sabe o que tem passado. Chegou o dia da reviravolta. Hoje em sua vida passa-se o dia da humilhação e chega o tempo da exaltação na sua vida. Deus vai mudar a história de gente aqui. Olha aí, o que Ele prometeu certamente vai cumprir. De amanhã pra frente vai ser tudo diferente na sua vida. Creia nisso. Deus vai mudar a história de gente aqui. Olha aí, o que Ele prometeu certamente vai cumprir. De amanhã pra frente vai ser tudo diferente na sua vida. Glória a Deus. Vai terminar, eu creio, na sua casa, na sua família, aleluia, nos seus projetos. Você vai ver o impossível Deus fazer. Vai ter um milagre. Vai ter milagre. Meu Deus. Vai ter milagre na sua empresa. Um grande milagre acontecerá com certeza. Você vai ver o impossível Deus fazer. Vai ter milagre. Cura, Senhor, na história do teu povo, O que Ele prometeu aleluia, certamente vai cumprir. glória a De Deus. amanhã pra frente vai ser tudo diferente na sua vida. Na sua vida. Vai ter virada. Glória a Deus. Cumprimento a todos com uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito alegre, feliz com o Senhor de poder estar iniciando mais uma live, mais uma transmissão aqui pela página do Facebook da Igreja Brasil para Cristo Ministério Reviver e também posteriormente depois lá no canal do YouTube,
que é o canal da Igreja Brasil para Cristo Reviver, onde você pode estar revendo as nossas lives. Tem vários conteúdos que estão sendo postados ali. Você entra lá, Igreja Brasil para Cristo Reviver, ou entra lá com o nome Pastor Márcio Luiz, você já vai ter as publicações lá e poder entrar lá no canal do YouTube e estar também se inscrevendo, dando o seu like lá, apertando o sininho para você receber as notificações, nos ajudando também, te agradecendo aí pelo carinho, pela oração, pela participação de cada irmão que está já entrando aí conosco, já deixando a mensagem, né? Estava aqui começando o louvor e já comecei até a sorrir, porque meu irmão Elias Oliveira falou: tá todo bonitão, né, pastor? Aí a gente tem um carinho todo especial lá pelo meu irmão Elias. Deus abençoe sua vida, Elias, obrigado aí pelo carinho. E os irmãos que vão entrando aí, dando a paz do Senhor, eu vou deixar para estar falando o nome de todos aí no final, tá? Vamos focar agora nesse momento de louvor e da palavra de Deus. E enquanto você vai entrando aí, vai conectando o seu celular, vai deixando a sua mensagem, expressando aí a sua paz, a sua adoração. Nós glorificamos ao Senhor pela sua vida. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus por esse dia, por essa quarta-feira. Mais um dia de muito trabalho, né? Estamos ali eu e o presbítero Rafael aqui comigo, na técnica aqui nos bastidores aqui do som, na sonoplastia, cuidando aqui das câmeras de filmagem para o YouTube, para a página do Facebook, cuidando aqui da parte de som. Conosco aqui também a missionária Margarete, e a gente agradece a Deus pela vida deles, pela vida de todos, né? Se deixar, estariam a família toda aqui junto, mas aí qualquer ruidinho, qualquer barulho já tira um pouco da atenção também, mas todos estão aí pertinho, próximo em casa, conectados, sintonizados aqui com a gente, adorando a Deus, e a gente glorifica a Deus por isso. Hoje tivemos mais um dia ali de trabalho na igreja, estamos ali trabalhando, né? Muito trabalho, continuando ali levantando as paredes na entrada da igreja, na parte da frente, para cobrir, fazer a cobertura, para eliminar chuva, frio, sol, né? Enfim, fazer a entrada ali coberta para a glória de Deus. Estamos ali todos os dias trabalhando, tijolinho por tijolinho, lajota por lajota, concretando, fazendo um trabalho bem estruturado, como a obra de Deus merece, como a casa do Pai merece, né? Deus tem dado o melhor para nós, então nós temos que fazer algo bom com segurança, ainda que demore um pouco, dá trabalho, mas quando ficar tudo pronto a gente vai continuar glorificando a Deus. Estamos animados, felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e Ele vai continuar nos ajudando, amém? E eu tenho certeza que até aqui Ele tem te ajudado também, e Ele vai continuar te ajudando. Então nós vamos ouvir mais um louvor, enquanto os irmãos vão entrando aí. Vai deixando a sua boa noite, a sua paz do Senhor. Daqui a pouquinho a gente vai falando o nome de todos os irmãos, para a glória de Deus, né? Estamos aqui visualizando o nome de todos que estão entrando. E o importante é que Jesus já esteja aí no seu lar, na sua casa, e sua casa seja abençoada através dessa live, para a honra e a glória do nome de Jesus. Adore a Deus. Me falaram de um lugar, Glória a Deus. Vamos para lá. de um lugar muito distante daqui. Aleluia. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, Glória a Deus. recebendo a adoração, e vendo nosso coração. Glória a Deus. Santo, santo, ele é.
Hoje eu sei que esse lugar, Glória a Deus. não se pode comparar, hoje riqueza o que não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos. Com esse louvor abençoado aí da Rose Nascimento, nós vamos entrar nos portais celestiais, tenha certeza disso. Deus tem preparado para a minha vida e preparado para a sua vida. Os irmãos estão entrando aí, deixando o seu comentário, paz do Senhor, boa noite, né? Depois da palavra aqui a gente conversa um pouquinho mais com os irmãos, cita aqui cada irmão que tem colocado aí a sua participação. Tem muitos irmãos que não escrevem, né? Que só participam, só assistem, alguns vão compartilhando e outros vão comentando no compartilhamento, mas o importante é que esse momento seja um momento de bênção para a minha vida e para a sua vida. Vamos ler a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia, você que tem ela aí na sua casa, ou até mesmo aí no seu aplicativo, no seu computador. Evangelho segundo escreveu São João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, no capítulo de número 6. Quando você vai procurando aí, a gente aguarda um pouquinho. Você está procurando a palavra de Deus em João capítulo de número 6. A partir do versículo 1. João, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, nos diz a palavra de Deus, fala sobre a multiplicação dos peixes e pães. Versículo 1, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem?
mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Eu quero parar aqui a leitura com esta pergunta de André. Amém, queridos? Queremos aqui deixar esta palavra do Evangelho de São João, no capítulo de número 6, que fala sobre a multiplicação dos peixes. Pedir para o Rafael, se ele quiser subir um pouquinho mais esse fundo, pode subir. Pode um pouquinho mais, Rafa, isso. Esta palavra ela vem sendo narrada nos 4 evangelhos, por Mateus, por Marcos e por Lucas, né? E também pelo apóstolo João. E nós ficamos com a narrativa de João para estar ministrando aqui esta palavra nesse momento para você, de uma palavra tão conhecida, mas eu tenho certeza que ela vai vir de encontro. Ela vai de encontro com a tua vida, com o teu propósito, com a tua casa, com a tua família. E entender que Jesus não despede ninguém com as mãos vazias. Aprenda isso na sua vida, né? Jesus não despede ninguém com as mãos vazias. A Bíblia diz que todas as vezes que nós nos ajuntarmos, sempre seja para melhor. E sempre é para melhor, nunca para pior. E a Bíblia vai nos mostrar aqui que Jesus ele partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mesmo mar de Tiberíades. E a Bíblia diz que quando Jesus chega do outro lado, uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E a gente já falou aqui em outras lives que Jesus teve um ministério curto de 3 anos e 6 meses, cerca de 3 anos e 6 meses, mas aonde Jesus ia havia um propósito, aonde Jesus ia tinha a disputa da multidão que estava sempre seguindo a Jesus, principalmente aqueles que estavam começando a conhecer o ministério de Jesus, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar das curas, dos milagres, do sobrenatural que estava acontecendo com aquele povo que foi visitado por Deus naquela época. E a Bíblia vai nos contar que a multidão ia atrás de Jesus. Jesus atraía essa multidão pelos sinais, pela palavra, pelo poder da palavra, né? Que quando Jesus pregava, atraía, todos ficavam atraídos pelo poder da sua palavra. E a Bíblia vai nos contar que aqui não foi diferente. Jesus passa para o outro lado do mar e quando Jesus chega, a grande multidão estava ali concorrendo para ouvir Jesus falar. Jesus sempre subia mais ou menos num lugar mais alto, né, no monte, porque no monte ele conseguia, né, ter uma locução melhor, já que não se tinha nada acústico, mas somente as montanhas, né, as planícies, e ele se sentava no lugar mais alto para que a voz ecoasse e todos pudessem ouvir. Nessa ocasião a Bíblia diz que eram quase 5.000 homens, fora mulheres e fora crianças, porque quando a Bíblia vem falar de homem, né, para quem não sabe disso, principalmente o Antigo Testamento, quando vem falar de homem, está se falando de homem de 20 anos para cima. De 20 anos para baixo, era considerado como menino naquela época. Então, de 20 anos para cima, só de homens, eram quase 5.000 homens, fora mulheres, fora crianças. Imagine a grande multidão que estava ali concorrendo para ouvir a palavra de Deus, concorrendo para ser curado, ser tocado por Jesus, extrair de Jesus virtude
virtude para curar, virtude para ser sarado, querendo buscar ali a paz de espírito, querendo buscar libertação, porque muitas pessoas endemoniadas naquela época, hoje não é diferente, mas naquela época muito mais se manifestava claramente, de várias maneiras, pessoas leprosas que tinha muito, pessoas paralíticas, cegas, pessoas surdas, mudas, atrofiadas. Então tinha uma série de doenças e enfermidades que, se hoje nos dias modernos temos uma dificuldade com parte de medicina, imagine naquela época de Jesus, numa época muito rústica, num lugar de pobreza, num lugar onde não se tinha nada de moderno, e aí aparece Jesus dizendo que era o Filho de Deus, que tinha o poder do Pai nas suas mãos, e tinha mesmo, que trazia a palavra de Deus, que pregava, que ensinava o caminho dos céus, que mostrava que o pecador tinha que se arrepender, que tinha que renunciar à sua vida para ganhar o reino dos céus, e também trazia a cura de tantas enfermidades incuráveis daquela época. E aí Jesus começa a pregar. A Bíblia diz que estava próxima a Páscoa dos judeus, e a Bíblia diz que Jesus começa a pregar, começa a ensinar, começa a falar. Isso com certeza levou horas e horas, Jesus ensinando e pregando para o povo. E a Bíblia vai nos narrar que quando chega já tarde, para escurecer, né? Nos outros textos nós vamos ver os discípulos chegando até Jesus e dizendo: mestre, despede a multidão para que elas vão embora, vão pelo caminho e comprem alguma coisa para comer, para se alimentar. Em outro evangelho diz assim, que eles vão embora para se agasalhar, para que não fiquem doentes. E aí a Bíblia vai nos mostrar, é nisso que eu quero entrar aqui nesta noite. Jesus chega para os discípulos e diz assim, quando os discípulos falam isso para Jesus, despede para que eles vão comprar algum alimento em algum lugar. Aí Jesus diz para os seus discípulos assim, dê vocês de comer para esta multidão. Jesus diz para eles, dê vocês de comer para esta multidão. E aí começa uma narrativa, né? No versículo 5, Filipe diz, onde compraremos pão para estes comerem? Jesus dá uma incumbência aos seus discípulos, Jesus prova os seus discípulos, dizendo a eles, dê vocês de comer para essa grande multidão. Jesus sabia que eles não tinham condições nem estrutura nenhuma de levar o alimento para a vida daquela grande multidão, queridos. Nós sabemos que, olhando para o texto, nós vamos ver que os discípulos estavam numa saia justa, vamos usar um linguajar bem popular, que os discípulos não saberiam como resolver essa situação. Jesus coloca na mão deles dizendo assim, olha, dê vocês de comer para essa grande multidão. Os discípulos começaram a olhar um para o outro e dizer, Senhor, se nós tivéssemos a expressão bíblica, se nós tivéssemos aqui 200 de dinheiro, não daria para alimentar essa multidão. Eu vou dizer agora, se tivesse uma padaria naquele momento ali, não daria conta para alimentar aqueles só homens, quase 5.000 homens fora mulheres e crianças. Então era uma tarefa sobrenatural, era algo sobrenatural que humanamente eles não iam conseguir resolver. Só que o texto diz assim no versículo de número 6, mas dizia isto, falando de Jesus, mas dizia isto Jesus para experimentar os discípulos, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Eu quero dar uma pausa aqui rapidinho para você, com você nesta noite, querido, para você entender algo importante. Glória a Deus. Jesus está prestes a realizar um grande milagre. E eu quero dizer uma coisa para você. Todo milagre, ele acontece, mas antes de um milagre acontecer, querido,
você precisa ouvir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Se nós olharmos para a Bíblia, sempre antes de um milagre, tem uma conversa, tem uma mensagem, tem uma pregação. Por mais simples que seja, aqui o povo ouviu, aprendeu, mas Jesus deixou para o final o milagre para que eles entendessem, né, que tudo aquilo que Jesus falou não ficaria em vãs palavras, mas em atitude, em demonstração de poder, de fé e de virtude, para que eles viessem crer que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ou seja, Jesus ia mostrar para a multidão o que ele iria fazer, a providência que ele iria tomar, porque eu volto a dizer, Jesus não despede ninguém com as mãos vazias. Se você está aí na sua casa adorando, se você está servindo ao Senhor da maneira como você consegue servir aí na sua casa, Jesus jamais vai te desamparar, os céus jamais vão te desamparar, Jesus jamais vai te despedir com as mãos vazias, querido. Deus tem algo para fazer, e aí ele dá uma ordem para os seus discípulos. A ordem era algo impossível, mas o texto vem dizer assim: Jesus disse isso para os discípulos para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Eu quero falar algo importante para você, você que está sendo provado, você que está com uma incumbência sobrenatural na tua vida, algo impossível de você realizar. Eu quero dizer para você que Jesus, ele bem sabe o que vai fazer na tua vida. Talvez você esteja como os discípulos aqui, sem saber o que fazer para resolver, para solucionar. A solução aqui era alimentar a multidão. Eu não sei qual é a solução que você precisa. Talvez você esteja dizendo na sua casa: é algo impossível, é algo sobrenatural, é algo que não dá para resolver, é algo que não dá para solucionar. Mas eu quero te dizer, Jesus sabe bem o que vai fazer na tua vida, querido. Jesus sabe o que vai fazer na tua vida. Jesus sabe o que vai fazer na tua vida. Jesus sabe o que vai fazer na tua vida. Jesus sabe, querido. Recebe esta palavra aí, porque ele sabe o que vai fazer. Aleluia. Talvez seu coração está inquieto, seu coração está aí de uma maneira que não consegue absorver e de como você vai resolver. Você que está sendo provado, você que está sendo provado. Dias difíceis, muitos estão enfrentando, muitos estão atravessando. Talvez mais difíceis para um do que para outros, talvez caóticos mais para um do que para outros, mas Jesus diz assim, que ele bem sabe o que vai fazer na tua vida, o que ele vai fazer na tua vida, querido. Aleluia. Deus, ele é Senhor. Deus, ele sabia o que iria fazer nessa situação, mas ele nos experimenta, ele deixa ver o que vai no nosso coração, o que vai na nossa mente. Se vamos reclamar, se vamos murmurar, se vamos xingar, se vamos falar mal, se vamos querer desistir. Mas aqui o texto está dizendo, ele sabe, ele tem cuidado de você e ele sabe o que vai fazer para resolver esta situação impossível da tua vida. Receba esta palavra. Creia, receba esta palavra de Deus. Deus, o Senhor Jesus, está trabalhando na tua vida, está trabalhando na tua casa, está trabalhando no teu casamento, está trabalhando na vida dos teus filhos, está trabalhando na tua vida financeira, está trabalhando na tua saúde, está trabalhando no teu psicológico, na tua mente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é bom em todo o tempo, querido. Aleluia, Deus é bom em todo o tempo. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que Ele é Senhor nos céus e na terra. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai nos dizer que os discípulos começaram a buscar uma solução. Jesus já estava tudo no controle de Jesus. Jesus já tinha esquematizado tudo na sua divindade, né? No seu poder sobrenatural, na sua onisciência. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer.
né? O homem se desespera, o homem se angustia, não tem possibilidades, mas ele sabe, ele tem todo o poder, porque ele é onipotente. Eu tenho sempre falado isso aqui nas lives, né? A onipotência de Deus, todo o poder. Eu não posso, você não pode, mas ele pode. Eu não tenho, você não tem, mas ele tem. Eu não sei, você não sabe, mas ele sabe, querido. Aleluia. Ele conhece na sua onisciência, melhor do que nós mesmos, o que nós precisamos. Na sua onipresença, ele está presente em todos os lugares. Está aqui conosco, está aí com você, na sua casa, na sua família, com seus filhos, tomando providência da sua vida. Aí começam os discípulos correrem para ver o que iria ser resolvido. E aí a Bíblia diz aqui no versículo de número 8, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, de Pedro, disse-lhe, está aqui, ele encontrou um rapazinho lá, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E ele usa essa expressão, mas o que é isso para tantos? Vamos entender aqui algumas coisas importantes, querido. André encontra um menino que foi levar o lanchinho para ouvir Jesus falar. 5 pães e 2 peixinhos era só para ele se alimentar. André descobriu que ele tinha e ele falou assim, olha, encontrei um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isso aqui é para ele se alimentar. O que é isso para tantas pessoas? Na visão de André, aquilo ali não era nada. Na visão humana, realmente não era nada, era muito pouco. Era só para uma pessoa se alimentar. Aleluia. Mas aí nós vamos ver o texto. Quando a mensagem chega até Jesus, Jesus diz assim aos discípulos, manda-se assentar todos na relva. No outro texto, diz assim, manda-se assentar de 50 em 50, grupos de 50 pessoas. Olha que coisa estratégica, linda de Jesus. Quase 5.000 homens, diz João capítulo 6, versículo 10. Quase 5.000 homens, de 50 em 50. Jesus toma os 5 pães e os 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos nas mãos dos discípulos, ia continuar sendo 5 pães e 2 peixinhos. Mais 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus. Ah, querido, as coisas começam a mudar. As coisas começam a ter um diferencial. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez a tua visão aí dentro da tua casa seja a visão de André. Eu tenho pouco. O que eu tenho é miserável. O que eu tenho não dá para nada. E realmente, eu posso até dizer, talvez não dê para nada mesmo. Talvez não sirva para muita coisa mesmo. Sabe por quê? Porque está nas suas mãos, porque está nas minhas mãos. Quando eu ponho nas minhas mãos as coisas, às vezes elas param, às vezes elas travam, às vezes elas se perdem. Às vezes nós não conseguimos administrar nem prosperar. Mas quando eu pego aquilo que eu acho que é pouco, aquilo que eu acho que só dá para mim, para minha família, aquilo que eu acho que só dá para hoje, para amanhã, quando eu pego e eu coloco nas mãos de Jesus, aí sim eu vou ver o milagre acontecer, querido. Aleluia. E foi isso que aconteceu. Jesus pega os 5 pães, 2 peixinhos, manda sentar em grupo de 50 e 50, mais de 5.000 homens. A Bíblia diz que Jesus pega os pães, os peixes, levanta os céus, agradece ao Pai, dá graças ao Pai e começa a pegar os pães e começa a repartir. Começa a dar os pães aos discípulos e começa a dar os pães aos discípulos e dos discípulos começam a dar para a multidão e começa a pegar o peixe do cestinho, do balaio e começa a dar para os discípulos. E a Bíblia diz que quando Jesus começa a dar o pão, o peixe, os pães e os peixes, começou a acontecer uma grande multiplicação. A multiplicação, o milagre da multiplicação começou a acontecer.
você, querido, aleluia, você precisa crer em milagres, você precisa acreditar em milagres. Quando estava na mão dos homens, era só 5 pães e 2 peixinhos, mas quando chegou na mão de Jesus, as coisas começaram a acontecer. Tire o medo do seu coração, coloque nas mãos do Senhor, descanse, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado da tua casa, da tua família, Ele tem providenciado e Ele vai cuidar e Ele vai providenciar tudo que eu e você precisamos, tudo que nós necessitamos. Se não tem, Ele traz a existência. Se é pouco, Ele vai multiplicar. O olhar de André era um olhar carnal, humano, era um olhar de coisas pequenas. Olha, 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para alimentar uma multidão? Olhar humano, olhar terreno. Talvez o teu olhar tenha sido assim, ó, não está dando, isso só dá para isso só vai dar para hoje, isso não tem futuro, isso não vai dar certo. Mas comece a mudar o seu olhar, coloque na mão do Senhor, que você vai ver que Deus vai multiplicar, que Deus vai prosperar, que Deus vai fazer sucesso. Prosperar quer dizer ser bem sucedido naquilo que você faz. Quando eu falo prosperar, não é que você vai ser milionário da noite para o dia, você pode até ser também, mas essa não é a mensagem do Evangelho. Prosperar é ser bem sucedido naquilo que você faz. Não importa o que você faz, você será bem sucedido, será uma pessoa próspera, porque o Senhor, quando pega nas mãos, Ele toma para si o problema, a dificuldade, e Ele vai agir, Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer, querido, aleluia. A Bíblia diz que os pães, a Bíblia diz que os peixes se multiplicaram, alimentaram quase 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças. Se nós formos multiplicar aí, esse número vai ser um número muito grande, e todo o poder é dado nos céus e na terra. Sabe por quê? Jesus fez isso porque Jesus primeiro deu o alimento espiritual. Jesus deu a palavra, o ensinamento, e depois o alimento físico, o pão, o peixe. Escute a palavra, ouça a palavra, leia a palavra de Deus, ore, adore, louve, porque você vai ver a providência e o milagre de Deus na sua vida. A Bíblia diz que o milagre foi tanto que comeram, saciaram, comeram até se saciar, até não poder mais, diz a palavra do Senhor. E aí Jesus disse assim, olha, agora que todo mundo está saciado, dizendo para os discípulos, 12 discípulos, recolham toda a sobra dos pães, recolham, ponham nos balaios, nos cestos. A Bíblia diz que sobrou ainda 12 cestos de pães. Olha que maravilha, querido, aleluia, alimentou a multidão. Eu acredito, não está no texto, mas eu acredito que cada discípulo ainda levou um cesto de pão e peixe para a sua casa. Sobrou 12, né? Um para cada um, né? Digno é o obreiro do seu salário, diz a palavra de Deus. Jesus não despede ninguém com a mão vazia. Enquanto os discípulos estavam ali trabalhando também, tinha uma família para ser alimentada lá atrás. E eu quero dizer para você, faça a obra de Deus, não tenha medo não, faça a obra de Deus. É pela internet? Faça a obra. Quando chegar o tempo na rua, faça a obra. Quando chegar o tempo de ir para a rua, é na igreja? Faça na igreja. Quando chegarmos o tempo de voltar para a igreja, mas não se detenha, faça a obra de Deus, porque Deus tem recompensa para a tua vida, querido. Amém? Receba esta palavra, receba este milagre, porque tem milagre de multiplicação para nós nessa noite. É pouco? Põe na mão de Jesus, que Ele vai multiplicar e Ele vai fazer prosperar. Creia nisso, creia na palavra. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor Jesus Cristo. Tem um amém para essa palavra aí, querido, na sua casa? Tem um amém aí? Diga um amém, assim seja. Rafael vai soltar aqui um louvor para nós, pedir para o Rafael soltar um louvor aqui abençoado, e aí a gente daqui a pouco vem falando o nome dos irmãos, conversar um pouquinho com os irmãos, orar pela sua vida, né? Quarta-feira abençoada, vai adorando a Deus, vai glorificando a Deus aí no seu lar. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois do
sentindo a presença de Deus, o Senhor que multiplica a tua vida, tuas forças, tuas finanças, que multiplica a tua provisão, está aqui conosco nesta noite. Creia no milagre, creia na vitória. Você tem liberdade para tudo. Tem uma frase de rede social que é muito boa, que diz assim: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Nós temos tanto tempo para tantas coisas e às vezes não temos um tempo para o Senhor. E aí acontece isso que está acontecendo com a humanidade. Vamos falar aqui de Brasil, de estado de São Paulo, de Baixada Santista, né? Eu sei que a transmissão vai para longe e às vezes a gente não tem o tempo, e aí Deus agora nos coloca um tempo. E guarde isso no seu coração: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo, porque às vezes nós brigamos e lutamos com tantas coisas inúteis, querido, que não tem divinamente nenhum valor, que se perdem num piscar de olho. E tirar um tempo para Deus, isso é louvável, né? Deus vai estar sempre recebendo isso lá nos céus e abençoando sua vida. Aquela multidão tirou aquele tempo para ouvir a palavra de Jesus, o ensinamento, a pregação, e Jesus experimenta os seus discípulos, sabia bem o que ia fazer, né? E operou um milagre, né? Guarde essas palavras aí no teu coração, né? Ele sabe o que vai fazer com a sua vida. Você e a sua família são projetos de Deus, são projetos do Senhor. Vamos lá. Tivemos várias participações aqui, vamos falar o nome de alguns irmãos, ver se eu consigo de todos aqui, né? O nosso irmão presbítero Gileno Peixoto, meu irmão Gileno, paz do Senhor Jesus, pastor Márcio, que Deus abençoe, um abraço. Eu que mando um abraço aí, presbítero Gileno, para toda a família. Minha irmã Silmara Pinheiro, né? Nossa amiga irmã Silmara, paz do Senhor Jesus, amados, paz do Senhor, irmã Silmara, um abraço aí a toda a família. Irmã Cida Arruda, paz do Senhor, pastor, abraço a todos os irmãos. Recebe um abraço aí, minha irmã Cida, minha diaconisa Cida, esposa do nosso diácono Arruda, ali da nossa igreja Brasil para Cristo Reviver, ali no Paraná, em 4 Barras, né? Nossa igreja funciona ali na rua 12 de outubro, número 952, no Jardim Menino Deus, em 4 Barras, ali Grande Curitiba, já chegando em Curitiba. Nossa igreja está ali há 9 anos e os nossos irmãos têm estado, a gente sempre fala nas transmissões aqui, eles têm estado sempre conosco ali, nos ajudando. São colunas naquele lugar, são colunas na cidade ali de 4 Barras. Nesses 9 anos aí, juntamente com um grupo de irmãos que tem lá, pastores, obreiros, evangelistas, nós sempre estamos falando o nome de todos, estão ali sendo colunas na igreja do Paraná, fazendo com que a obra continue avante, né? Um abraço, minha irmã Cida, meu irmão Arruda, diáconos da Casa do Pai, que são bênçãos de Deus sem medida aí para as nossas vidas, né? Meu irmão Rivelino Gadita aí, ministro de Deus, pastorzão de Deus. Deus te abençoe sempre, te use, amado pastor Márcio. Obrigado, irmão Rivelino, você que é uma bênção de Deus, né? Você é um exemplo aí para essa geração. Muito obrigado pelo carinho. Deus continue abençoando sua família. Rafael aqui está mandando um abraço, Rivelino, missionária Margarete, a você e a todos os irmãos aqui, tá bom? Minha irmã pastora Samara Faria, graça e paz, meu pastor, e a todos os irmãos. Paz, pastora Samara, pastor Fernando, seu esposo aí, toda a família que está ligadinho aí nessa live, muito obrigado pelo carinho. Missionária Silvana Santos, nossa missionária da nossa igreja, paz do Senhor, boa noite, glória a Deus, paz, missionária Silvana, paz ao pastor Alcivan, a todos aí da sua casa, em nome de Jesus. Missionária Margarete, meus queridos que estão assistindo, comentem, por favor, para o pastor saber quem está assistindo. Um abraço aqui para a missionária Margarete, que está aqui juntamente conosco aqui, cuidando aqui dos bastidores. Minha irmã Denise, Thaísa, paz do Senhor, pastor, irmãos, esposa do meu querido irmão Claudinei. Um abraço, Denise e Claudinei, nossos membros. Pastor Jovaldo Alves da Silva, glória a Deus, um abraço, pastor Jovaldo. Deus abençoe sua vida aí, Deus continue te abençoando. Obrigado aí
pela sua participação conosco aqui, glória a Deus. A Daiane Meireles, a Daia Meireles, glória a Deus. Daiane, Deus abençoe você, abençoe meu irmão Evandro, seu esposo, minha irmã Irene, sua mãe, meu irmão José Roberto aí, seu pai, Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família. Minha nora Carolina de Souza, glória a Deus, paz Carolina, paz para o meu filho Júnior, para a Giovana, para o meu netinho Luiz Felipe, que estão aí na sua casa aí, participando dessa transmissão, paz para as enfermeiras que estão cuidando aí do Luiz Felipe, Deus abençoe a todos. Minha nora Juliana Albuquerque, glória a Deus, um abraço lá para a Juliana, que está lá na sua casa com o Bernardo e com o Benjamin, né? Deus abençoe, Ju, pela participação, um abraço. Sempre que entra já compartilha aqui também, e o pessoal vai comentando lá na transmissão dela, vai entrando lá também. Um abraço aqui, a minha irmã Diana Lima, nossa diaconisa Diana Lima, obrigada aí, Diana, pela participação, glória a Deus, aleluia. Um abraço no Zé Paulo, nos meninos, nossa diaconisa. Sandra Zoe Gonçalves, glória, amém, assim seja. Deus abençoe, viu, irmã Sandra? Deus abençoe sua vida, sua participação, obrigado. Os demais irmãos, alguns como a Diana, a Margarete, estão comentando, vamos adorar a Deus, glória a Deus. Irmã Silmara, vamos ver aqui mais algumas participações aqui de alguns irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão cantor Elias de Oliveira, assim que entrou, ele soltou já algumas frases aqui, abençoado, glória. Falou, tá bonitão, né, pastor? Eu tive que dar risada, né, Elias? Obrigado pelo carinho. Elias é um filhão, né? Uma bênção de Deus, né? Como dizem por aí, aos 50 o senhor tá bem, né, pastor? Para quem tem 50 o senhor tá bem. Então, eu me sinto bem, né? Aos 50, 51. Deus é bom em todo o tempo, né, querido? Não tem o que reclamar, não. Deus tem dado força. Quando a gente estiver podendo carregar um saco de cimento, bater um concreto, botar as lajotas lá na casa do Pai, a gente tá bem, graças a Deus. Pregar da palavra, falar do amor de Deus. Deus é muito bom, né? Obrigado, meu irmão Elias. Um abração para você, para sua esposa missionária Ana Paula, toda a sua família. Glória a Deus. Minha irmã Giovânia Santos. Paz, pastor. Paz, meus irmãos. Boa noite. Um abraço, minha irmã Giovânia, nossa membra aí, fiel, abençoada. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu filho Davi, o irmão Talvani. Muito obrigado. Minha irmã diaconisa Maria Alves, irmã Lia, né? Paz do Senhor, irmã Lia, glória a Deus, aleluia. Um abraço aí no seu esposo Miguel, nos meninos. Muito obrigado, minha querida. Deus abençoe sua vida grandemente, né? Pastora Lúcia, entrou logo no comecinho, Pai do Senhor, pastora Lúcia, esposa do meu pastor Hinaldo aí, da nossa igreja, pastor Hinaldo. Um abraço aí, pastora Lúcia, no pastor Hinaldo. Melhoras aí para vocês. Deus esteja abençoando a vida de vocês ricamente. Muito obrigado aí pelo carinho. Minha irmã Marluz Pittman, né? Irmã Marluce, lá de Boracé, que é a irmã da missionária Silvana. Um abraço, paz do Senhor, pastor. Obrigado, irmã Marluce. Sandra Zoe novamente, aleluia. Minha irmã Diana. Vamos ver aqui mais alguns irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Pedi para o Rafa dar uma atualizadinha aqui para mim, porque tem muita gente entrando ali, ó. Luan Guilherme Santos, cheguei pastor. O Leandro, né? O Leandro aqui, pastor, é o Leandro, vizinho do Rafa aqui, nosso vizinho, Pai do Senhor. Leandro, esse menino, irmãos, o Leandro é uma benção, esposo da Andressa. O Leandro, como é o nome? É o Guilherme, o filho dele, Andressa. Não, a filha é a Duda. A Duda e o Guilherme são os filhos, a Andressa a esposa, assim. O Leandro é uma benção, irmão. O Leandro tem nos ajudado muito ali na igreja. Chega a metro de areia, a gente tem que levar para cima. Ele é o primeiro a se prontificar, tá ali com a gente. É areia, é pedra, é laje. Leandro, Deus te abençoe, te recompense. Você é uma bênção de Deus. Obrigado, Leandro, por toda a força, por todo o carinho, por toda a consideração que você tem tido conosco. Amém? Glória a Deus. Eu creio que eu não estou conseguindo visualizar mais ninguém aqui, mas a gente vai vendo mais um pouquinho, que estamos chegando ao final da nossa transmissão. Pode falar aqui. A Irandi pediu oração por casa. Eu vi aqui mesmo, Irandi Purificação, né? Que agora não está aparecendo. Nossa irmã Irandi, Deus abençoe, pedindo oração, certamente Deus... Minha irmã Irandi, a toda a sua família. Deus esteja abençoando aí ricamente a sua família
também. Amém? Um abraço lá para a irmã Rita, um abraço para a missionária Lourdes. Deus esteja aí trabalhando e abençoando a vida de todos, nossos irmãos do Ministério Reviver, nossos irmãos que são de outros ministérios, mas fazemos parte do mesmo céu, fomos comprados com o mesmo preço de sangue. Amém, queridos? Um abraço para o meu filho Ricardo, que está lá em cima, para minha nora Lídia, para minha neta Manuela. Deus continue abençoando vocês também ricamente. Vamos agradecer a Deus? Vamos fazer uma oração. O irmão Leandro colocando ali: é uma honra estar com vocês servindo ao Senhor. A honra é nossa, viu, Leandro? Muito obrigado mesmo. Você é um jovem de ouro. Você, sua esposa, sua família são umas bênçãos de Deus. Então nós vamos orar. Gostaria que você inclinasse a sua cabeça onde você está e nós vamos orar, agradecer a Deus. E lembrando que nós estamos ali na obra, né? E essa live é da igreja, né? Eu sempre estou fazendo, mas é da igreja, fazendo aqui na minha casa. Eu vi um nome que agora veio na minha mente, da Lília Carvalho. A Lília Carvalho, se eu não me engano, é a irmã do Júnior, a cunhada da Lu, né? A pastora Lília Carvalho, esposa do nosso amigo Zé Carvalho. Deus abençoe vocês ricamente. Eu vi o nome passando na hora que eu estava pregando e agora eu estou puxando na mente. Irmã Lília, irmão Zé, pastores de Deus, Deus abençoe a vida de vocês. A Lília é irmã do Júnior, esposo da Luciane, né? Nossos amigos lá do Casqueiro. Lília, Zé, Deus abençoe vocês grandemente, tá? Surpresa ver vocês aqui, deixar um comentário. E obrigado aí pelo carinho, pelas orações também, tá bom? E a gente sempre tem orado aqui pelos dizimistas da nossa igreja, porque assim, querido, vamos ser sinceros antes da gente orar. Talvez você esteja na sua casa, você é membro, você não se preocupa com isso. Mas pastor que está na linha de frente, ele se preocupa. Quer ver pastor que tem compromisso financeiro. Nós não vamos falar de igrejas milionárias, igrejas grandes, televisivas, não. Vamos falar aqui do nosso contexto. Igrejas de bairro, de pastores que pagam aluguel, querido. Que pagam 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 reais no salão de aluguel, né? E todas as despesas que uma igreja tem. Falar de um nosso bairro aqui, Parque Continental, que as entradas são mínimas possível, onde você tem que tirar de dentro da sua casa quando você tem, para poder repor as necessidades de uma igreja. E então a gente tem que ver, olhar por esses olhos também, que tem muitos pastores passando dificuldade, querido. Pastores aí que estão com as igrejas fechadas e precisam pagar aluguel. Tem pastor que paga aluguel de igreja, aluguel da sua casa, que não tem uma casa própria. Então a dificuldade ela é muito grande. A gente tem conversado com alguns pastores, tem chegado ao nosso conhecimento de pastores que estão passando momentos difíceis, pastores que estão tomando às vezes medicação para dormir à noite, que não conseguem de tanta preocupação, porque tem que pagar aluguel, chegou o mês do aluguel, mas não tem entrada, né? Tem que pagar aluguel da sua casa. Então eu vou falar para você que é membro de outros ministérios: ajude seu pastor, ajude sua igreja. Momento difícil para todo mundo, né? Nós aqui, graças a Deus, os irmãos têm continuado sido fiel conosco aqui, porque nós estamos lá, graças a Deus, a gente não está pagando aluguel agora, pagamos 10 anos de aluguel, ficamos 6 anos de ministério aqui na minha casa. Depois de 6 anos nós fomos para aluguel, passamos 10 anos pagando aluguel, não é fácil. E aí nós, o ano passado, Deus, né, tratou conosco, nós entramos pela porta da obediência, né, graças a Deus, entregamos o nosso salão lá, nunca deixamos de pagar um mês de aluguel para a glória de Deus, né, entregamos o nosso salão, saímos pela porta abençoado, estamos congregando lá na casa do pastor Silvano, o espaço da casa dele, da missionária Silvana, na rua 26, 975 no Maitá, e estamos construindo aqui a nossa igreja própria, nosso templo aqui. Não é fácil também, porque o custo é muito alto e a gente não tem, né, não recebe ajuda de ninguém, e é bom que a ajuda vem de Deus, vem dos irmãos, né, e estamos lá trabalhando, querido, né. Todo o dinheiro que entra é para pagar o material, mão de obra, nós estamos lá se virando, né? Com dores. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Dói tudo que você imaginar no corpo, né? Trabalho pesado. Eu, Rafael, Ricardo,
Ricardo, né? Quando junta a batelagem, junta os irmãos aí, os irmãos da Rebuque que tem nos ajudado, lá o Ricardo, o pastor Deraldo, Júnior, meu filho, então tem o Leandro aí que tem nos ajudado muito. Então assim, a mão de obra a gente tenta ser custo zero, mas o material é muito caro, então a gente tem que continuar, não é porque chegou essa pandemia nós vamos esperar cruzar o braço, será que eu vou morrer, será que eu vou viver? Não, querido, nós vamos viver, vamos embora. Daqui a pouco isso vai passar, a gente vai voltar, vai cultuar. Então abençoe a sua igreja, você que é de outro ministério, não deixe o seu pastor sozinho nessa responsabilidade, que não é brincadeira não, querido, não é brincadeira não. Ajude porque você será ajudado, abençoe que você será abençoado, plante para você colher, né? Você semeia e você colhe. A Bíblia diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. O que não semeia nada, não colhe nada. Então, se você quer semear, se você quer colher, faça a sua plantação. Vai plantando, vai ajudando e vai abençoando. Porque na minha igreja, graças a Deus, a gente tem os... né? Mas é aquela quantidade que todo mês de ofertantes fiéis que se preocupam com o pastor, com a família do pastor, se preocupam com a obra, né? Que tiram ali o seu todo mês para abençoar a obra de Deus, que sabe que está sendo bem empregado. Então, em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Amém, né? O Leandro colocando ali, peço oração para o Wanderson, meu filho. O Leandro colocou ali, depois que conheci vocês, minha vida mudou muito, só tenho a agradecer, pastor. Obrigado por tudo e a toda a sua família. Eu que agradeço, né, Leandro? Continuamos aqui a agradecer e nós vamos encerrar e orar por todos, amém? Quero orar aqui pela a dizimista dessa semana, que é a Lídia dos Santos, né? A Lídia, minha nora, sempre os meus filhos, minhas noras são bênção de Deus, juntamente com os demais irmãos, sempre fiel, sempre contribuem, sempre são liberais na obra de Deus a vida toda, aprenderam isso na prática, né? Aprenderam isso na prática e eles têm a certeza de receber também o melhor de Deus. Pastora Samara Faria, minha família e eu louvamos a Deus por participar dessa história, pastor. Momentos felizes que passamos na presença de Deus junto dos irmãos. A gente que agradece, né? A pastora Samara, o pastor Fernando congregou conosco muito tempo e a gente louva a Deus por isso. Juliana falou que começou a travar um pouquinho. Se vocês quiserem abrir ali, deixar aberto para a internet dar uma melhorada ainda, mas nós vamos orar, agradecer e a gente louva a Deus, continuando falando sobre as contribuições. Então os irmãos têm ligado para nós, pastor, se o senhor quiser vir buscar aqui a contribuição, a gente não tem medo de falar, porque a gente precisa, querido, né? Nós precisamos, a contribuição, então a gente vai lá, busca, ora, abençoa a vida dos irmãos. Alguns pedem severamente, pastor, não fala o meu nome, não precisa, eu não quero, mas é testemunho, irmão, isso aqui é testemunho de fé, amém? Isso aqui é bênção de Deus para a nossa vida. A gente tem orado aí toda semana pelos dizimistas, né? E vamos orar novamente e agradecer a Deus, amém? Põe o seu propósito diante de Deus, sua família, sua casa. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, Deus, pela vida dessa transmissão, dessa live. Eu sinto a glória e a presença de Deus nesta noite, Pai. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, Pai. Senhor, a todos que entraram, que participaram, eu creio que eu citei o nome de quase todos, ou se ficou alguém sem ser citado o nome aqui, que o Senhor venha abençoar. Visita o povo lá em São Paulo, minha família, Marisete, o Ítalo, o Júnior, meu pai Flávio, Dona Mina, abençoa o Marcelo, abençoa a Marisa, meu irmão, minha cunhada, abençoa a Maiara, o Mateus, abençoa a Márcia, seu esposo, seus filhos, Pai. Senhor, derrama a bênção sobre eles lá em São Paulo também. Abençoa os nossos irmãos aqui, Senhor, no Parque Continental, no Maitá, na Baixada Santista, no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, Senhor. Abençoa os dizimistas da tua igreja na terra. Abençoa
Abençoa aqui a tua filha Lídia, que dizimou, Senhor, no dia de hoje, para abençoar a construção da tua igreja, prosperar ela 100 vezes mais, como a todos os dizimistas, todos aqueles que têm contribuído, Senhor, na tua obra aqui na terra. Abençoe todos os pastores, suas esposas, suas famílias, Pai, em nome de Jesus. Abençoa todos os ministérios, todas as igrejas, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, Pai. O Senhor venha nos dar saúde, o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos dar vitória, o Senhor venha nos fortalecer a cada um de nós, fazer com que essa pandemia venha dissipar, venha perder força, venha acabar e a vida venha voltar ao normal, para a honra e a glória do nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Todos concordam dizendo amém. Saúde, paz e prosperidade a todos, em nome de Jesus. Samara dizendo ali: Senhor e sua família são muito importantes para nós. Amamos você e o Ministério Reviver. Irmã Silvana, Deus é maravilhoso, Ele faz tudo no tempo dEle. Carolina, amém, amém, amém. Glória a Deus. Vai curtindo aí o louvor aí, até nós encerrarmos, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Boa noite a todos.